paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Tudo bem com você? Espero que sim. Espero que você esteja bem. Hoje a palavra de Deus para nós é um pouco diferente, né? Nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas que está no nosso dia a dia, está em nós. E que muitas vezes, por causa de um sentimento, por causa de uma atitude, nós acabamos ficando confusos. Ou muitas vezes não sabemos qual o caminho seguir. E eu convidei, né, a nossa amada irmã Sueli Rodrigues para estar conosco aqui mais uma vez, né? Ela fala muito aos pequenos, né, o Ministério Infantil, mas ela é uma bênção. Amém. E tem muita coisa boa, tem muita palavra boa para nós adultos também, não só para as crianças, tá certo? Então, em nome de Jesus, nós queremos convidar você a pegar a sua Bíblia. É importante que você confira. Vamos falar alguns textos bíblicos aqui e é importante que você possa conferir, tá certo? Amém? Vamos lá, Su? Vamos sim. Graça e paz, amados. É com muita alegria, temor e tremor que nós estamos aqui para ministrar algo que o Senhor tem falado muito profundo, que é sobre os nossos sentimentos, né? Sim. É algo que de repente muitas pessoas ignoram, mas a própria palavra de Deus, ela nos ensina a organizar esses sentimentos dentro de nós, porque senão fica um amaranhado, uma bagunça, né? Ninguém sabe o que é raiva, não sabe discernir se é raiva, se é ódio, se é tristeza ou se é melancolia. É verdade. Não sabe se é alegria de verdade ou se é aquela alegria que tá levando pro inferno, né? Então, perigoso. O Senhor, Ele tem trazido sim para nós um despertamento para que nós venhamos organizar os nossos sentimentos. E acreditem ou não, ó, tudo aqui dentro da palavra do Senhor, tudo aqui dentro, né? Aí eu ainda te faço uma pergunta, vou começar com uma pergunta, minha pastora, né? Amém. E Deus? O nosso Deus tem sentimentos? Olha, boa pergunta, hein? Ele tem sentimentos? Eu acredito que sim. Né? Porque diz a palavra de Deus que quando Ele nos criou, o que Ele fez, pastora Miriam? Ele viu que era bom, né? E Ele falou ficou assim, feliz. façamos a nossa imagem, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, eu tenho certeza que você tem N sentimentos. Tenho certeza. E nesses sentimentos mistura-se muito as emoções. Verdade. Então, olha só a preocupação de Deus para que você venha organizar isso. Com as nossas crianças, minha pastora, o Senhor deu um direcionamento tão gostoso de colocar cada sentimento dentro de um vidro para organizar. Muito legal. Né? Para organizar. Por quê? Porque assim você vai estar com a sua cabeça bem tranquila, debaixo desta palavra, né? E aí sim, você vai conseguir organizar, colocar tudo no lugar. Então, vamos conversar um pouco sobre os nossos sentimentos? Vamos lá. Né, minha pastora? Vamos? Importante. Então, e eu perguntei se o nosso Deus, Ele criou em nós os sentimentos igual Ele tem, né? Lembra quando ele se... Vou até tirar o óculos de novo. Ele se voltou contra o mundo todo. Ele ficou extremamente irado. É verdade. A ponto de matar todos. Ele só conseguiu, olha só, da mesma forma que ele ficou irado, ele sentiu carinho por Noé. É verdade. Não é? Então, no meio daquela ira toda, ele conseguiu descobrir uma pessoa que ele falou assim, não, vale a pena investir naquele ali? E foi quando ele deu uma oportunidade para Noé. Sim. Mas os demais acabou
acabou. O mundo todo acabou. Por quê? Porque o povo fez tanta coisa errada que trouxe uma ira muito grande no Deus Todo-Poderoso. É verdade. Então, ele tem sentimento, sim. Ele ira, viu? Ele fica extremamente nervoso. Aquele exemplo que você deu, pastora, por favor. Aquele exemplo que você citou, quando ele falou para Moisés, eu vou destruir todo mundo. Não foi? É muitas vezes, né? A palavra de Deus, ela fala no tempo de Moisés, quando Moisés está ali conduzindo o povo para sair do Egito, né? Ser liberto. Deus vem para libertar o povo de Israel. E quantas vezes Deus operava um milagre, o povo se alegrava, né? Ficava feliz no momento, no dia, e quando era no outro dia eles já estavam reclamando de novo, já tinha uma outra reclamação, já tinha uma outra situação. E com isso, né, eles despertaram em Deus, né, uma ira, né? De novo. Né? Ficou muito nervoso. E teve um momento em que ele falou isso para o Senhor, né? O Senhor falou isso para Moisés, né? Moisés, sai da frente porque eu vou fulminar esse povo. Esse nosso Deus eu vou acabar com tudo, porque eu tô cansado deles serem tão ingratos. Eita, gente ingrata. Você vê? Né? Era aquele povo de Israel. E nós não somos diferentes não, tá? Verdade. Nós não somos não. De jeito nenhum. E quantas vezes, né? E Moisés entrava na frente e falava, Senhor, não faça isso, né? Não acabe, não extermine o teu povo, é o teu povo. E outra coisa, Senhor, o Senhor os libertou, o Senhor tirou eles do Egito. E aí, imagina, se o Senhor mata eles... O que os outros povos vão dizer? Mas que Deus é esse que liberta, tira o povo depois, né, de Israel e depois mata eles no deserto, de Moisés, né? Vai deixar, leva para o deserto e mata. Que Deus é esse de amor, né? E aí Deus fazia assim, aí eu fico imaginando, sabe, Moisés, que você tem razão? Eu vou dar mais uma chance, né? Então a gente vê muitas vezes isso acontecer. Por causa da desobediência. Exatamente. E o sentimento, você sabia, pastora, que o sentimento e a emoção, eles dão sentido à nossa vida? É verdade. Eles dão sentido à nossa vida. É muito importante e é algo presente, né? Exatamente. Inclusive, ele é tão importante que ele mexe com o nosso caráter. Sabia? Nossa. Isso é muito forte. Sério. E, inclusive, ele demonstra para as outras pessoas qual é a nossa personalidade através dos sentimentos, através da emoção. Porque nós temos muitos sentimentos. O ser humano, ele é movido através de sentimentos. É verdade. Né? Tem aquelas pessoas que elas são extremamente carinhosas, né? Já tem aquelas que não quer ver você nem pintado de ouro pertinho, não suporta, não quer estar junto, não sente alegria. E você sabia que isso, olha, esse tipo de sentimento que não é saudável, ele traz doença para a tua alma, para o teu espírito, para o teu coração, para a tua mente e para o teu corpo? Sabia disso? Por isso que tem muitas pessoas doentes por causa de um sentimento que não está resolvido, por causa de um sentimento que extrapolou. Porque tem um ditado que diz que tudo que é demais não é bom. Então tem que ser tudo na medida certa. Na medida certa. Mas sabe o que nós conseguimos perceber nisso, minha pastora? É que como, né, tá aqui tudo na nossa vida, tudo. Inclusive os nossos sentimentos também, eles podem ser afetados pelo pecado. E o pecado, o que ele vem? O intuito dele é denigrir tudo de lindo que Deus fez. Então, interessante. Né, Deus colocou em nós sentimentos lindos.
Porque ele diz que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando nós sentimos muita raiva, mas raiva, dá ponto de você não liberar perdão, isso é muito sério. Sabe por quê? O sentimento da raiva é aquela coisa dos 5 minutos que eles falam, né? 5 minutos, queridos, faz um estrago que vocês não têm noção. Ou de repente até tem, porque de repente você deve estar vivendo isso, uma separação em família, né? De repente você está vivendo isso, um distanciamento assim, por causa de uma palavra, por causa de um comportamento de 5 minutos. É verdade. É onde você deu vazão para o seu sentimento de ira, de raiva, né? Olha como é lindo, como Deus é tremendo. Ele queria logo fulminar tudo. Mas Moisés, olha que ousado, né? Ele parou diante do poderoso. Ele falou assim, peraí, Senhor, pensa bem. Como é bom quando aparece um anjo assim, diante de nós, para que a gente venha repensar a atitude que nós íamos ter. Porque muitos são levados pelo sentimento de revolta, né? Outros se sentem desprezados, sabe, pastora? Se sentem assim, como se fossem saqueados emocionalmente, psicologicamente. É verdade. Então, ele torna uma pessoa praticamente seca. Me perdoa da palavra, mas essa é a verdade. Seca. Por quê? Porque ele se afasta tanto de todas as coisas boas que, se for para você convidar uma pessoa assim na sua casa, acho que você nem convida. Eu acredito que acho que todos nós sempre conhecemos alguém assim, né? Sim, verdade. E você vai pensar e você vai lembrar de alguém conforme você está ouvindo. O que acontece? Aquela pessoa, ela se torna uma pessoa desagradável. E uma pessoa desagradável, você não quer tê-la por perto. Sim. Né? O que você faz? Você quer pessoas alegres, pessoas pra cima, né? Que brinca, que, sabe, alegre com a vida, né? Feliz, de bem com a vida. Então, isso acaba trazendo alegria para nossa vida. Verdade. Também, contagia, Verdade. Né? Para nossa casa, para nossa família. E quando a pessoa é o contrário, o que você faz? Aquela pessoa vai vir, né? Já fica um peso dentro da assim, gente, não fica? Então, às vezes, uma coisa assim. Isso, aí até a outra pessoa fala, mas por quê? Você fala, poxa, mas aquela pessoa é que ela tá sempre de mau humor, né? Ela tá sempre de mal com a vida, ela tá sempre, só reclama, né? Ela tá sempre triste, né? Tipo assim, coitada, né? Coitada dela, nada dá certo, sabe? Então, é complicado você, muitas vezes, se deixar, ter pessoas assim. A gente é contaminado com Sim. isso, sabia? Dos dois lados. Contamina. Né? Sim. Então, eu penso que é melhor a gente contagiar com alegria, com amor. Com certeza. Né? Uma coisa que eu tenho, assim, fugido muito é daquele diz que me disse. Sabe por quê? Olha como isso é sério. A palavra de Deus, ela nos diz, eu posso até depois colocar para vocês o versículo aqui, de que quando a gente senta ao redor de uma mesa e começa a falar pelas costas do nosso amado, e você começa a discutir com outras pessoas sobre um outro amado, um irmão da gente, e falando mal daquela pessoa. Então, no caso aqui, digamos eu e minha pastora, ela nem conhece de quem eu estou falando, mas o coração dela já começa a crescer uma raiz de amargura Por quê? Porque eu estou falando daquela pessoa, mas não acredito que essa pessoa faz isso com a Sueli. Então, você entende? É verdade. Então, sem vai querer, por isso que o Senhor, ele abomina esse tipo de comportamento. Porque quando você senta ao redor de uma mesa, ali é um lugar de alegria, é um lugar de prazer, é onde o Senhor Jesus, ele tem que ser o centro. Sim. Porque ele sendo o centro, não vai ter essa perda de tempo. De falar do irmão, mas você viu o que aconteceu? Você viu? Aquilo é peso da mão de Deus, menina. E começa. Sério. E sabe quem senta no centro? Satanás. É onde ele começa a criar raiz de amargura nos corações, de situações que a pessoa que está ouvindo nem sabe se é verdade. E aí você está induzindo a pessoa ao pecado. E isso é muito sério, e Deus, ele vai cobrar isso de cada um de nós. É verdade. Principalmente se nós somos conhecedores dessa verdade. Porque aqui,
é tão tremendo. Nós temos versículos aqui que eu até quero já ler com a minha pastora, né? Sim. Um alerta que nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar nos nossos sentimentos. Porque até a alegria, você acredita? Deixa eu falar. Até a alegria, ela pode trazer para nós confusão. Sabia? De repente você não sabe se essa alegria, ela verdadeiramente vem do coração de Deus. Porque tem muitas pessoas, minha pastora, que aplaudem, feliz da vida. Sabe por quê? Porque conseguiu destruir a vida da outra. Meu Deus. Você entendeu? Então isso são sentimentos que nós precisamos vigiar. Perdão, nós precisamos vigiar. Sim. Porque nós temos que sentir alegria, mas essa alegria de ver que o nosso próximo está bem, que ele está feliz. E nós sentimos tristeza? Sentimos tristezas também. Eu mesma sinto muita tristeza muitas das vezes que eu vejo situações que eu não consigo resolver. É não verdade. consigo. E eu fico vendo aquilo. Então, eu tenho aprendido que na oração nós conseguimos tudo. É verdade. Tudo. E o Senhor, Ele traz para nós um ensinamento para que você consiga organizar os seus sentimentos. Por quê? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não podemos nos igualar ao mundo. O mundo é uma bagunça, sabe? Você tem uma pessoa que é casado, ele tem uma família, ele tem os filhos, mas ele deixa o sentimento dele fluir de uma forma errada. Por quê? Eu preciso ter mais uma. Aí deixa a esposa em casa, os filhos em casa e vai satisfazer um sentimento que não tem eira e não tem beira. Só vai destruir o casamento. Você entendeu? Da mesma forma, nós temos sentimentos também que dentro da igreja pode levar a pessoa ao inferno. Sabia? Esse sentimento da hipocrisia, como é que fica isso, pastor? É verdade. É muito triste, né? Né? Porque a pessoa ela se apresenta de um jeito, mas por trás só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. É a famosa pessoa falsa, né? É a falsidade. E isso é muito né? sério. De não né? viver a verdade, né? Então pode Isso aí ser que Jesus até nos os ensina. nossos olhos de humano possa passar batido, É. mas aos olhos do soberano Não passa. não passa. É verdade. Não passa. E no dia do grande juízo, sabe? No dia que esse dia que ele já está chegando para levar a sua noiva, a sua igreja, se tiver qualquer coisinha assim fora, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ficar. Você vai ficar para aprender a fazer direito. E olha, ainda receba isso como um presente, porque você ainda vai ter uma segunda chance. Se você for esperto, você vai saber fazer direito. Porque nós não podemos deixar bagunçado esses sentimentos dentro de nós. Nós não podemos ter emoções igual às coisas do mundo. Vamos ler a palavra, minha pastora, Sim. em nome do Senhor? Jeremias. Porque esse sentimento que ele é movido pelo pecado, ele nos prende. Uhum. Você já viu aquele medo que paralisa, pastora? Sim. Você já viu? Né? É a famosa fobia, né? Literalmente paralisa. Muitas pessoas hoje né? no mundo têm fobia. E inclusive tem outros que faz até desviar do caminho certo. Uhum. Olha isso. Deixar de fazer por medo. Não é? Então, e é normal então, Sueli, que nós venhamos sentir medo? Igual eu falei para os pequenos, eu posso falar para você. É normal, porque nós somos seres humanos. Sim. Lembra dos discípulos? Até citei esse exemplo para os pequeninos. É verdade. E não foi uma nem duas vezes que eles sentiram medo. Foram várias vezes. Né? Lembra quando Jesus veio andando nas águas? Isso. Como eles gritavam, é um fantasma! É um fantasma. Não é? Verdade. Então, o medo, ele acontece. O que nós não podemos permitir é que sentimentos assim, eles sejam mais fortes em nós. Eles dominem, eles não podem dominar. Por isso nós temos que levar tudo diante de Deus. Vamos ler então Jeremias 17:9, nessa Bíblia maravilhosa. Isso, aqui nós estamos lendo na versão da Bíblia Viva. Tremenda, certo? viu? Jeremias 17:9 diz assim: o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade.
Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Viu? E você Profundo, pensa, hein? né? Perdão, minha pastora, pode falar. Não, profundo o texto. Profundo. Tá muito claro, né? E vocês acham que o Senhor não sabe disso? Ele não nos criou assim, viu? Fique sabendo disso. Ele não nos criou assim, mas o pecado nos deformou. É verdade. Então, por isso, olha, presta atenção à importância. Por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para que essa deformidade ela fosse aniquilada. Para que nós novamente voltássemos a ser amados por Deus. E Ele amou. Com toda essa coisa imunda, Ele nos amou e nos amou primeiro. A ponto dele enviar Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Porque através dessa morte houve a possibilidade, eu amo falar sobre isso, olha, de novamente o homem se unir a Deus. Houve essa possibilidade novamente. E que pena que muitos têm ignorado. Eles chegam diretamente a Deus. Você acha que consegue alguma coisa, minha pastora? Difícil. Como assim? Como ignorar Jesus Cristo? Não tem como ignorar o Espírito Santo de Deus, gente? Não. É demais. Não tem como. Não pode fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso companheiro diário. Sim. É ele que fala, vai, pode fazer. Peraí, tá errado, Sueli. Não, não é desse jeito. Porque ele nos dá a direção do que é certo e do que é errado. Ele nos ensina todas as coisas, né? Todas as coisas. Lá em João 14, né? Capítulo 14, Jesus está falando com os discípulos. E ali ele fala, né, que ele estaria subindo, indo ao Pai. Mas que o Pai enviaria o Consolador. Né? Aquele que estaria com a igreja, com os discípulos, conosco. Né? Que estaria conosco e estaria nos ensinando sobre todas as coisas. Exatamente. Então, tudo aquilo que a gente precisar, ele nos ensina. Ele nos consola, ele nos conforta. Só ele, não tem outro, não meu tem, pai, não tem. Então, não tem como deixar para lá. Como ignorar? Né? Não tem. Minha pastora, por gentileza, Tiago 1:20. Tiago 1. Eu gostaria que ela lesse, por isso que eu pedi para ela ficar aqui comigo, porque nós amamos essa versão aqui, essa da palavra aqui. A palavra viva, ela é tremenda, ela é assim, muito direta. 1:20, por gentileza, pastor. Diz assim: pois a ira não nos torna bons, como Deus exige que sejamos. Pois a ira não nos torna bons, como Deus exige que nós sejamos. Ele faz questão de que nós sejamos diferentes. Ele exige. Sim, ele não quer que nós venhamos ter o mesmo comportamento das pessoas que não conhecem Jesus. É verdade. Né? Então eu penso que uma vez que a gente conhece Jesus, eu sempre falo isso e vou repetir, minha pastora. Eu acredito assim, quem conhece a Jesus de fato não pode viver a mesma vida do passado. Porque a palavra de Deus diz que quando ele entra, faz o quê? Uma transformação. E nós nos tornamos uma nova criatura. Nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram. Sim. E tudo se fez novo. Então, como que eu vou estar vivendo Cristo dentro de mim, tendo as mesmas atitudes imundas do passado? Então, está se enganando. Está sendo um puro hipócrita. Isso mesmo. Porque nós temos que apresentar tudo, até o nosso sentimento está envolvido. Porque, olha só, a paz do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, ela depende exclusivamente do nosso sentimento. Um sentimento saudável, um sentimento sadio. Sabia? E é muito importante. E outro texto, né, Su, que eu não me lembro agora, mas nós vamos colocar depois na descrição. Todos os textos que nós estamos lendo, nós vamos colocar na descrição do vídeo, tá certo? E tem um texto que fala que Deus espera que nós venhamos entregar a Ele frutos que permaneçam, frutos de arrependimento. Sim. Né? Então, qual é o fruto que nós estamos produzindo? Né? E Ele sabe muito bem que todos nós somos alvejados dia e noite. Tá pensando que Satanás está brincando no serviço? Você acha que ele e os seus agentes imundos tá assim de bobeira?
Não, eles investem continuamente contra a nossa vida. E eles investem naquilo que eles sabem que ele vai te ferrar. Sabia? Porque essa parte do sentimento é muito sério isso. Sim. Todo sentimento. Então, uma coisinha que está assim, mal resolvida dentro de você, ela interfere em todo o seu corpo. Todo o seu corpo. E aí você começa a se afastar das pessoas, tornando-se um alvo fácil para Satanás. Você começa a se afastar das verdades do Senhor, porque olha só, nós temos que ter todo o nosso sentimento, nós precisamos ter ele debaixo da verdade da palavra de Deus. Isso está lá em João 17:17. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes as suas palavras de verdade. A palavra que transforma de fato. Palavras de verdade. De verdade. De verdade, né? Nós precisamos detectar, sabe, todos os sentimentos que nos enganam, que trazem emoções assim que causa repulsa ao próprio Espírito Santo. Então nós temos que detectar isso. Nós temos que ver o que é falso em nós e nós temos que trazer isso tudo diante de Deus. De repente você faz, mas eu não tenho força, Sueli. Eu nem sei, tá uma bagunça aqui dentro de mim que eu não sei mais nada. Muito bom. Sabe o que você faz? A palavra de Deus nos direciona. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. É verdade. Conta pra ele lá do mais profundo, bota pra fora tudo, toda a tristeza, toda a angústia, sabe? Coloca pra fora todo o seu medo. Inclusive nós estávamos ministrando para as crianças, tudo num vidro transparente. Por quê? Não adianta você guardar isso só pra você. Não adianta. Claro que você não vai ficar contando pra todo mundo, porque infelizmente tem pessoas que usam de má fé, não é? Tem pessoas que ao invés de te ajudar, elas vão aplaudir a tua derrota. E eu acredito que quando o Senhor Jesus fala, entra no teu quarto, é porque ele já prevê que isso pode acontecer. Verdade, se você abrir o coração para alguém, uma pessoa que não é de confiança, né? Eu ouvi uma vez numa ministração um pastor pregando e ele disse o seguinte, e eu guardei isso para mim. E ele falou assim, nunca conte os seus segredos para alguém que sonhe menos que você. Que sonhe menor do que você. Porque se você sonha alto e você vai falar para uma pessoa que sonha menos do que você, sonhos menores do que os seus, ele vai dizer, nossa, você tá ficando louco, você não vai conseguir. Ele vai colocar você para baixo e você pode até desistir. Verdade. De correr atrás daquilo que você sonha, daquilo que Deus colocou no seu coração. Então nós devemos, em primeiro lugar, entrar para o quarto e falar com o nosso Pai. Abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero, eu sonho, eu preciso, me ajuda, me orienta, me ensina, né? E abrir o coração. E é isso que Ele quer. Né? E Deus também, Ele vai colocar alguém na sua vida. Com certeza. Uma pessoa que realmente seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso que mesmo. seja de confiança. E que quando você colocar aquela situação para a pessoa, ela vai dizer assim, amém, meu irmão, amém, minha irmã, vamos orar, eu vou orar com você. Isso. E juntos nós vamos conseguir, vamos vencer. Né? Essa é a igreja do Senhor Jesus. E é muito importante que você não deixe nenhum sentimento, nenhuma emoção te dominar. Sim. Não deixa. Porque se você estiver debaixo das verdades da palavra do Senhor, até Satanás, ele cai fora. Ele cai fora, porque você vai citar as verdades, você vai vivê-las. Então é muito diferente, você vai ter um comportamento diferente. Vamos ler, por gentileza, pastora? 2 Coríntios 10, versículo 5. Uma palavra rapidinha, já está indo. Certo, diz assim, estas armas podem derrubar todo argumento arrogante contra Deus e toda muralha que possa ser erguida para impedir os homens de encontrá-lo. Que é altivez, né? Sim. É orgulho, né? E tem quantos, né? Em extremo, arrogância, né?
Meu Deus. É aqueles tipo assim, eles precisam de qualquer coisa, menos de Deus. Por quê? São super autossuficientes, né? E que dó. Que É dó, verdade. né? Que são as armas, quando o Senhor fala aqui, ele fala das armas espirituais, né? Que vai contra toda a maldade do inferno. Precisamos usá-las. Exatamente. Né? E olha só, mesmo que o sentimento dentro de você esteja meio confuso, sabe? Uma coisa eu vou te pedir, por favor, nunca desacredite do poder de Deus. Nunca. Amém. Porque Ele pode organizar tudo se você deixar. É o que Ele mais quer. Você pensa que Ele não quer ver você feliz? Você acha que Ele não quer te ver bem? Sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, familiar, sabe? Uma vida familiar, uma vida a financeira, a profissional. Você acha que Ele não quer ver você bem? Ele quer. Mas de repente o que está faltando é você realmente acreditar. Precisa confiar que todo o poder está nas mãos do Eterno, poderoso, grande eu sou. Então, você tem que colocar isso bem certo dentro de você. Porque o pecado, já foi dito, ele nos ronda o tempo todo, sabe? Para denegrir o que de bom Deus colocou em nós. E nossa pastora também já leu que do coração só sai coisa ruim. Não é? Então, o que nós precisamos fazer debaixo das verdades da palavra de Deus? Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a direção do Senhor e Ele prontamente o fará. Amém. Com certeza. É verdade. Então, nós podemos mudar nosso sentimento, minha pastora. Sim, glória a Deus por isso. Podemos. O Senhor nos deu Isso. essa liberdade. Então, você pode escolher hoje perdoar. Você pode escolher. Você pode escolher hoje abandonar, que nem a ministração de hoje dos pequeninos, abandonar aquela sacola da desunião. Porque a desunião, ela é coisa ruim, viu? Sim. É uma coisa muito só o Senhor. Porque através da desunião vem tantos sentimentos imundos que você não tem noção. Viu? Vem a separação, vem o ódio, vem a mágoa, a falta de perdão e o inferno. É verdade. Né? Romanos 12, 2. Romanos 12, versículo 2. Por favor, pastora. Diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Que palavra que lindo, linda! Né? É. Lê de novo, minha pastora, Sim. por gentileza. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que você faz e pensa. Amém. Amém. Então, fuja do descontrole, viu? Aqueles 5 minutos, conta até 10. Você vai ver. Sim. Vai dar. É verdade. Vai pro cantinho. 1, 2, 3, conta até 10. Nesse tempo o Senhor vai trazer uma paz sobre você. Sim. Porque nós somos uma pessoa diferente. Exatamente, é aí que tá. Por isso que Satanás fica que nem um louco atrás de nós. Nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Não é? Né? Tudo se fez novo a partir do momento em que nós reconhecemos que precisávamos de alguém para cuidar de nós, para nos dirigir, nos ensinar, né? E aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o Espírito Santo conosco vai nos ensinando, nos ajudando e vai nos renovando. Não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Isso mesmo. Nos tornando uma nova criatura. E aí a gente acaba sendo realmente essa pessoa. Totalmente nova. Diferente. E aí o mundo fala assim, nossa, mas por que você é assim? Você é tão diferente. Ó. Né? Eu falo, eu sou uma nova criatura em Amém. Cristo. Porque né? tem que apresentar. Tudo né? se fez novo na Essa minha vida. transformação. Eu era daquele jeito, sabe? Você era daquele jeito, hoje você não é mais. Agora deixa eu te dizer uma coisa, minha pastora. Você concorda que nós somos provados continuamente? Todos os dias.
Não é? Porque aqui, tipo assim, fuja do descontrole. O que mais vai vir sobre você? Teste para ver se você verdadeiramente vai obedecer isso. Eu aprendi uma coisa. Sabe o que eu aprendi? Que a gente não pode ficar assim. Por exemplo, você quer ter paciência, que você não tem. Aí você fala, ai Senhor, me dá paciência. Ele vai dar. Ele não vai dar a paciência, ele vai dar situações para você exercer a paciência. Você entende? Olha você aí. Pediu, você né? pediu. Ai, Senhor, né? Então você vai colocar alguma situação e ele vai te dar situações para trabalhar isso na sua vida. Então eu aprendi a falar assim, Senhor, me dá graça. Me dá graça, Bem me dá melhor, graça nisso, por favor. Né? Bem melhor. Dá-me graça, Senhor, eu preciso, dá-me graça. Tem uns que ainda vai bem longe, né? Me ensina, Senhor. Me ensina a paciência de Jó. Vai vendo. Não peça Vai isso não. Não peça, Me porque ensina. olha, gente, eu não... Ensinar. Meu Deus, olha que Senhor. coisa, dura coisa me pediste. Ai, vai ser testado. Então, mas nós precisamos sim, com sabedoria, fugir sim do descontrole, fugir da raiva, porque Sim. a raiva, ela é coisa de minutinhos, ela causa uma destruição até por toda a vida. É verdade. Viu? Palavras que você não pensa para falar, atitudes que você não pensa e você já vai fazendo naqueles 5 minutos seu, e olha, você fere vidas. Você se fere, porque a partir dali você já não vai mais querer ver a pessoa. Se você vê, você já vai ficar com vergonha. Se vai ter uma festa de Natal, minha pastora já se isola. Eu não vou porque fulano vai estar lá. É verdade. Já fica com vergonha. E aí Satanás já começa a entrar nisso. Então hoje, toma uma posição. Sim, um posicionamento no nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tiver que liberar perdão, perdoa no nome de Jesus Cristo. Se você precisar que alguém venha até você te pedir perdão, libera. Libera esse perdão, não seja mal, viu? Fuja da desunião. Porque a desunião, sabe, minha pastora, até esses dias eu estava falando com você, que tem pessoas que dizem assim, eu já perdoei aquela pessoa, mas que ela fique lá. Fique por lá, deixa eu quieto aqui. É verdade. E eu quero perguntar para você, isso é perdão? Perdão? Não poder olhar nos olhos, que nem eu olho os seus olhos, isso é perdão? É verdade. Não pode ser perdão. Perdão é quando você realmente, você vai lembrar do que a pessoa fez, mas você não vai sentir mais nada, porque o amor que você tem por aquela vida, ela sobressaiu. Então você consegue olhar nos olhos e você quer mais ainda. Vem cá, você puxa, dá um abraço, viu? Dá um abraço e diz, eu te perdoo. Me perdoa também em nome de Jesus Cristo. Amém. Você quer ver Satanás dar nó no rabo? Faça isso. Faça isso. Peça perdão. Libera perdão. Muda o seu comportamento. Muda essa forma de viver, sabe? Seja mais calma. A própria palavra de Deus diz para que nós venhamos ser mansos, mansidão, humildes, não arrogantes, prepotentes, se achando, passando por cima das pessoas. É verdade. Né? Então nós temos que ser doce na nossa palavra. Nós temos que ser doce até no nosso olhar. Muitas das vezes nós somos até reprovados por outros. Eu penso, minha pastora, que tem muitos que têm vontade de catar eu e... sabe? Mas pode fazer, eu continuo te amando. Mas não é só com ela não, acho que comigo também, né? Eu continuo te amando, sabe por quê? O amor de Deus, de fato e de verdade, ele nos transforma. Sim. Então, eu entro naquele versículo, aí eu consigo entender ele. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ela é contra os principados e potestades. Sim. Então, sendo assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo está amarrado todo o demônio que está atuando naquela vida. E que o Senhor esteja entre nós. Olha como é lindo quando você convida o Senhor para estar entre você e uma pessoa que você não consegue encarar. Se posicionar, diferente. Né? É diferente. Porque aí você começa a olhar com amor, você quer perdoar, você quer ter perto. Como você não quer ver por perto aqui? Como é que você vai sentar lá na mesa? Como que você vai ceiar com o grande eu sou? Nem entrar lá você não vai. Como é que vai para o mesmo céu? Não vai. Não tem céu para esse tipo de gente. É complicado, hein? Né? Será que nós vamos para um céu e você vai para outro? Não é? Ih, não, né?
Eles funciona. usam muito, sabe, minha Existe pastora? isso. Esse tempo de festas para se juntar. Sim. Não sei agora com essa pandemia aí, mas para mim não mudou nada. Pandemia ou não pandemia, Sim. eu sou assim, vou estar junto, ó, bem agarrada, ó, tô nem aí para nada. Estamos juntos, unidos, porque nós temos verdade, Jesus em Cristo Cristo. sobre nós. E É nós verdade. cremos, ou você crê ou você não crê. E nós optamos por crer. Por crer. Então, nós precisamos sim avaliar a nossa tristeza, de onde que ela vem. Por que ela está vindo aqui, Senhor? Senhor, vem, cuida do meu coração. Imediatamente Ele tira. Porque eu falei para vocês que Satanás ele fica todo o tempo ao nosso derredor, ó, lançando setas, É verdade. dardos inflamados, para que nós venhamos ficar tristes, para que nós venhamos ficar revoltados, irados, que nós venhamos estar descontrolados para Sim. envergonhar o nome do Senhor. É verdade. Então se posicione, viu? Se verdadeiramente Jesus Cristo mora em você, você tem que atrair as pessoas a Jesus. Amém. E não fazer com que elas, ser crente daquele jeito, Deus me livre e guarde. Minha pastora, vamos ler ainda 1 João 9, já está encerrando, tá? Diz assim. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Ele, podemos confiar que Ele nos perdoa e nos purifica de todo erro. Amém. Amém. Ou seja, Ele sabe, Deus Ele sabe que nós somos limitados. Sim. E que nós corremos o risco sim de ficar irados, descontrolados, de fazer confusão. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Amém. E Ele diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sim. Amém? Amém. E eu quero fechar com Filipenses 4, versículo 4. Inclusive a alegria, viu? Veja se essa sua alegria aí ela é saudável ou ela é enganosa, tá? São tantos sentimentos dentro de nós que precisa ser organizado, tá bom? Olha que sol lindo entrando nessa sala. Pois é. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se. Amém. Ó, e eu vou ler ainda o 5, que diz assim: que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Olha, Lembrem-se que o Senhor virá em breve. viu? Amém. Não podia fechar com a melhor palavra, né, minha Aleluia, pastora? sim. Então é isso Né? aí. Nosso Jesus está voltando e Ele precisa que nós estejamos limpos. Isso, Que nós estejamos com as nossas vestes bem branquinhas, viu? tá certo. Porque fora disso, não vai entrar, não vai subir com Ele. Então vamos colocar tudo em ordem dentro de nós? Amém? Amém, amém. Amém, meu pastor? Sim, com certeza, porque é como a palavra diz aqui, né? Que as pessoas vejam em nós, né? Que a pessoa ela veja em mim, na sua, em você, pessoas generosas, Olha que lindo. pessoas alegres, pessoas amáveis, pessoas que fazem a diferença. Lembra, nova criatura? É. Deus espera isso de mim e de você. Então que nós estejamos refletindo Não sejamos né? vergonha para o Evangelho. sobre essa amém? palavra, sobre Amém. cuidando, estando alertas com os nossos sentimentos, Sim, muito, né? muito. Para que nós possamos cumprir com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Amém? né? Amém? Deus abençoe, viu? Muitíssimo, muitíssimo. Ó, forte abraço. Amém, Su. Muito obrigado. Que Eu Deus que abençoe a agradeço, sua minha vida pastora. sempre, que está sempre conosco aqui, nos Amém. ajudando. E que tem ministrado as crianças, sabe, de uma forma tão linda, Amém. de uma Pra forma adorar o que Senhor. só o Espírito Santo mesmo tem te ensinado, te Só te Ele. direcionado. Verdade, amém. E nós temos ouvido, sabe, assim, temos tido respostas, né, de pessoas, de crianças que têm ouvido a palavra, que têm Amém, assistido amém esse mesmo, canal, verdade. não é verdade? Não só pessoas de idade, né, mais maduro, como homem e mulher, adolescentes, né? mas os adolescentes têm, né, assistido. Meu neto, Gui! Vovó te ama, Oh, amor. Guilherme, que glória Então. a Deus. Que bênção, Guilherme, que bênção. Eu fiquei muito feliz. E eu também, E eu fico muito. feliz quando eu sei, né, que um adolescente tá ali, ele usa o seu tempo para ouvir uma palavra boa, ensinamentos que o Senhor tem dado a nós. Né? Amém. Isso é maravilhoso, que Deus venha abençoar a sua vida, Guilherme. Que o Senhor venha te abençoar grandemente, viu? Pode ter certeza que todo o tempo que você senta na frente desse canal para ouvir uma palavra,
Você não está perdendo tempo, mas você Amém. está aprendendo, e isso está contribuindo para que você seja um homem íntegro, reto, diante Glória do a Deus, Senhor, glória amém? a Deus. E que Deus abençoe todas as crianças que têm Amém. assistido, Esconde crianças mesmo, Pai, têm assistido, os nossos pequenos, têm dado esconde. testemunho, né? Têm entrado em contato conosco aqui no canal, no Facebook, né? Na página da Graça em Casa, tá certo? E eu quero convidar você para você estar conosco na página da Graça em Casa. Sim. Todas as terças-feiras nós estamos orando com você. E aí você vai colocar o seu pedido de oração e nós vamos Isso é estar importante, orando hein? juntos, porque nós temos entendido que Amém. só vamos vencer essa batalha orando, Amém. buscando o Senhor. Só Ele pode nos ajudar. E quando nós nos unimos em oração, o Senhor se faz presente. Amém. E aí o milagre vem. Acontece. Tá certo? Acontece. Então que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.